Pessoal, e aí, como é que vocês estão? Tava aguardando a conexão melhorar aqui para poder entrar. E aí, como é que estão nessa quarentena? Tô aqui aguardando a Kati para poder ela entrar e a gente fazer essa live aí com o maior carinho para vocês. Boa tarde, e aí, como é que vocês estão? Por aqui tá muito frio. E na cidade de vocês, muito frio também? Ou tá calor? Onde tiver calor, ai, podia dar pra ir, né? Esse aqui é um café dedicado para minha Nutri, café sem açúcar. Ela entrou aí. Oi! Tarde! Oi, Boa Carol! tarde! Como é que você está? Tudo bem? Eu estava vendo um Em café tua sem açúcar. homenagem, sem açúcar. Gente, ela tá muito minha musa fitness. Vocês não estão Ah, eu entendendo. tô me esforçando, né? E eu queria, em primeiro lugar, que você se apresentasse, porque eu vi falando de você aqui, que você é minha nutricionista, que a gente está participando do grupo, mas eu queria que você se apresentasse um pouco para o pessoal aí te conhecer, né? Até porque tem gente que já se interessou, queria muito saber de você, como é que está essa questão também de atendimento online, né? E fala um pouquinho de você, dessa sua rotina, e da forma como você trabalha, do grupo, e aí daqui a pouco a gente já entra nesse tema aí, né? Que eu vou passar também os meus desesperos na hora de fazer uma dieta, né? Muito prazer. Muito prazer, pessoal. Muito obrigada, né, Carol, pelo convite, né? Eu fiquei super feliz quando ela convidou, ela falou assim: Catiuxa, vamos fazer uma live compartilhando um pouquinho da minha experiência. Eu falei, bora, Carol, vamos conversar um pouco com a galera. Eu sou nutricionista funcional e meu foco hoje de trabalho é a reeducação alimentar, só que mais direcionada ao emagrecimento. Não que seja uma parte apenas estética, mas eu penso que um corpo em equilíbrio, tudo flui melhor, né, cara? Você consegue ter mais Exatamente. qualidade de vida, sua autoestima é outra, você tem mais funcionalidade e mais prazer para realizar tudo aquilo que deseja e merece viver. Eu trabalho na clínica Pense Novo, Pense Saudável. Lá nós temos um grupo bem legal também de emagrecimento presencial, juntamente com a doutora Gisele, que é médica atuante na área de endocrinologia, e a Roberta, nossa psicóloga, que você está tendo o prazer de conhecer agora, né? Sim, com certeza. Estou apaixonada pelo trabalho dela, né? Porque realmente eu tenho visto que isso ajuda muito, né? Esse trabalho em grupo ajuda bastante. Ajuda bastante. E nesse período nós desenvolvemos. O som melhorou? Tem gente falando que o som tá baixo, não sei se ainda tá Para baixo. mim tá, para mim tá bom. Eu não sei, eu não sei se ainda tá ruim, Paty, o som dela. Senão eu chego mais pertinho. É, porque às vezes o seu som tá mais alto. Deixa eu até aumentar o do meu celular aqui. Vou aumentar aqui também. Aumentei tudo. Minha mãe já está participando aí também. Olha que coisa boa! A família toda, a família fitness. Fica todo mundo participando aqui para ouvir. Eu falei para ela, mãe, você precisa conhecer a Kati. Então, e É, fala agora desse movimento online aí que você está trazendo para todo mundo, né? aí agora, nesse período aí de quarentena, né? Iniciamos um trabalho, a psicóloga Roberta e eu, de um grupo de acompanhamento online. O foco desse grupo não é só o emagrecimento, o foco desse grupo é mais uma mudança de mente, né, Carol, que a gente está trabalhando. Sim, O sim. autoconhecimento, o amor próprio, o respeito, né? Até porque, e também trazendo a nutrição, só que de uma forma diferente. O nosso objetivo é mostrar que quem se ama se cuida. Exatamente. E, bem, vamos entrar no assunto então, né? Exato. É, pois é. Então, pessoal, por que que eu achei muito importante ela estar vindo aqui apresentar o trabalho dela? Ah, Carol, mas chamar uma nutricionista humana,
O que que tem a ver com o seu trabalho? Primeiro, tudo, porque eu também tenho que dar o exemplo para os meus clientes, né? O animal, ele não vai ver se eu estou acima do peso ou não, se eu estou saudável ou não, mas o meu cliente olha, né? E não adianta só estar com a carinha bonitinha, porque eu vou lá na minha dermato, a doutora Lívia, me trato, mas se por dentro eu não estiver tão bem assim, se eu não me estiver sentindo tão bem. E eu estava, todo mundo que me acompanha aqui sabe que eu estava nesse projeto junto com você, até mesmo junto com a farmácia doutora Débora, né? Com toda a suplementação, com atividade física, né? Que eu estava fazendo Muay Thai. E estava indo tudo bem, até chegar essa quarentena, que eu acho que pegou todo mundo aí de surpresa. E eu sempre tive muita dificuldade, porque eu sou uma pessoa, e eu acho que talvez muitos se identifiquem aqui, Kátia, que eu abraço um pouco o mundo, assim, né? Às vezes, eu esqueço de mim para cuidar do próximo, né? E eu me preocupo com o problema do próximo, eu me preocupo com a situação da... E quando eu vejo, eu estou afundada de N problemas que, no fundo, não são meus também. Que eu tenho que ir aprendendo a cuidar do próximo, mas também de mim. Senão, como é que eu vou cuidar de mim, né? E aí eu percebi que eu comecei a me deixar levar de novo, porque é muito fácil a gente... Não, eu tenho a mente assim, a mente assado, mas, no fundo, a gente, quando tem essa preocupação toda, a gente se envolve, né? Seja com problemas em casa de família, de filhos, de cachorro, de gato, de qualquer, de trabalho, de tudo. Então, assim, estava indo tudo bem, estava fluindo e tudo mais, até que veio a quarentena. Então, assim, na quarentena a gente se preocupa com o quê? Bem, estava na dieta, estava tudo ok, né? Fui, perdi lá quase 3 quilos, né? A gente estava numa felicidade. 20 dias, Carol! Em 20 dias, exatamente. Eu estava pulando, né, de alegria. E aí veio essa quarentena e a questão também que pesa muito é essa questão, essa preocupação financeira também. Porque não é porque nós estamos indo super bem que eu tenho que me despreocupar. Não. E eu percebi que muitas pessoas ao meu redor também tiveram essa preocupação, né? O nosso trabalho parou de ser presencial, né? Por mais que eu já tenha todo um trabalho online, eu tenho uma preocupação, né? Meu esposo trabalha com turismo, o setor dele ficou prejudicado, né? Então a gente absorve todas essas preocupações, né? E aí ficamos todos assim, o que nós vamos fazer? Inclusive eu auxilio muito, tanto ele, a mim, nessas questões de como a gente pode se ajudar para um incentivar o outro, para a gente não se desestruturar psicologicamente. Mas é aquilo que eu já conversei com você nos nossos bate-papos, né? Eu fiquei preocupada. Eu cheguei a um momento de ficar assim, querendo trabalhar quase que 24 horas, porque a gente pensa assim, poxa, se um setor está prejudicado aqui dentro de casa, como vai ficar o restante da renda? Né? E a dificuldade, a gente não está podendo ver os meus sogros que são de idade, o meu sogro que já tem a saúde fragilizada, ou seja, a gente também não pode nem ir, mesmo a gente fazendo a quarentena aqui, a gente não pode ir, porque qualquer coisa que acontecer, ele tem a imunidade mais baixa, a saúde mais prejudicada. Então, essa saudade, né, de estar junto da família, porque nós somos muito famílias. Eu não sei quantos aqui que estão nos assistindo que tem essa possibilidade de estar sempre aos finais de semana, ou cada 15 dias, junto com a família para abraçar e se apegar. Então, a gente tem muito essa cultura de estar em família. E aí, nossa, a gente fica naquele desespero. Assim, a minha mãe eu ainda reúno aqui, porque ela é mais jovem, ainda está com a saúde mais em dia, ela está em quarentena, então a única coisa que a gente faz é buscá-la para trazer aqui. Mesmo a gente fazendo a quarentena, a gente vai de máscara. Então, assim, ainda consigo matar a saudade dela, né, da minha irmã, com meus sobrinhos, mas nem todos os amigos, né, que a gente via com frequência, tudo que a gente tinha que fazer na rua, a gente está evitando. Né? Então, tudo isso a gente dá uma pirada, né? E é o termo correto, a gente dá uma pirada. Poxa, eu não posso fazer, por mais que eu tenha um trabalho muito online, a gente para pensar em todas as possibilidades. O que vai ser do amanhã? O que vai acontecer? Né? Então, assim, era só uma gripezinha no início, mas a gente foi vendo ao longo disso tudo que não é.
né? E que tem toda uma preocupação a nível mundial. Então, isso também, e aí muita fake news e tudo mais, tudo isso apavora as pessoas, tudo isso preocupa, né? E fora que tem pessoas que estão sozinhas dentro de casa, que não tem ninguém, não tem um marido, não tem um filho perto, às vezes que mora longe ou que mora em outro país, então é uma situação ruim psicologicamente para todo mundo, né? O contato social diminuiu muito, imagina essas pessoas, né? A gente ainda tem marido em casa, tem vizinhos, ainda conversa. Exatamente, porque a gente ainda bate papo, não sei assim, imagino que você também com seu esposo são comunicativos aqui em casa, você já viu como é que a gente é. Até no último atendimento online nosso, a pessoa participou, né? Ele entrou no meio da câmera ali e começou a participar. Então, assim, a gente é muito presente, unidos um na vida do outro. Não tem momentos de estresse? Claro que tem, né? Ainda mais se a gente for parar para analisar o que a gente vai fazer, como a gente vai reestruturar. A gente tem pensado muito nas formas de como melhorar o marketing, a ação com os clientes, o que a gente tem que buscar, o que a gente tem que abordar, sabe? A gente também tem que humanizar com o cliente, né? E aí a gente tem todas essas preocupações que às vezes quem só está observando a gente pensa que a gente está às mil maravilhas. Mas não é bem assim. A gente tem o lado do coração, o lado do psicológico, tudo isso se altera com tudo. Então, assim, o que eu estou aqui para falar para vocês é que eu também sou humana e eu já tenho um quê na compulsão alimentar, né? Por todo esse envolvimento meu com os problemas, com as situações. E quando eu estou feliz, eu como. É igual aquela pergunta que vocês botaram no grupo logo no primeiro dia. O que faz vocês comerem? Eu falei, então, quando eu estou com problema, eu como. Quando eu estou feliz, eu como. Né? Então, assim, a compulsão generalizada. Não, e a comida traz felicidade. Né? Então, traz, exato. A gente só tem que saber o que comer, né? No lugar de eu comer um bolo, eu tenho que pegar um brócolis. Mas não é isso que acontece, né? E eu acho que... Tá vendo? Olha, a Paty aí, ela já tá lá também, quando tá feliz e quando tá triste. A comida traz essa sensação de prazer, né? Como que funciona isso no ser humano, essa sensação, que nem eu, né? Igual uma Paty ali, que a gente come na alegria e na tristeza. É quase um casamento com a comida, né? Na alegria, na tristeza, na saúde, tá comendo. Tá comendo. Você falou uma frase que eu acho legal, eu costumo falar nos atendimentos, que você casa com os hábitos saudáveis. Eu falo, é pra Exato. sempre. É pra sempre. Sim. A gente casa, pelo menos, na intenção de ser. E o que é Sim. legal, Carol? Eu falo assim, que dieta termina, mas reeducação alimentar, alimentos saudáveis é para sempre. É normal nesse período de quarentena. O que você falou, assim, foi muito comum ter acontecido. A Roberta, ela fala uma coisa que eu acho muito interessante. Ela fala assim, é muito fácil fazer dieta quando tu tá bem. Exatamente. Quando tu tá bem, porque a sua preocupação maior é em relação a o que eu vou comer hoje? Vou arrumar minha bolsa fit para levar para o trabalho. Sim, exato. Exatamente. Você tá mais focada só em resolver aquela situação. Você não está preocupada, igual hoje todos estamos em nível global, né? O que vai acontecer com o mundo amanhã? Então, realmente, esse processo de perda de peso acaba que não é tão... As pessoas não conseguem focar tanto nesse período devido às outras preocupações. E é normal, Carol. Eu tenho, assim, respeitado esse tempo dos meus pacientes. Eu nem posso falar assim, Carol, perca 5 quilos em 20 dias. Não é, eu acredito que não é nem o momento. Não vai acontecer. Eu falo que não é nem o momento, porque se a pessoa também começar a emagrecer de uma forma exagerada, ela não vai ter saúde. E nesse período a gente tem que se preocupar realmente com a nossa saúde. E você falou sobre a compulsão alimentar. E a comida acaba sendo uma válvula de escape. Nesse momento e outros momentos que você falou é verdade. Os nossos momentos, às vezes, a maioria dos momentos felizes tem comida. Sim. E dos momentos, assim, eu não sei, dos momentos tristes também. Às vezes você tá triste, aí vem uma amiga, vou ali na casa de Carol conversar com ela. Normalmente tem que ir junto. Sim. Um lanche. A comida. Exatamente.
Não é um Você brócolis. marca com a amiga, vamos tomar um café? Aquele café, ele se traduz em não só uma café. Geralmente vai ser um cappuccino, um chocolate quente aqui, que é muito frio, né? E aí ele vai vir com pão, né? Com queijo, um presunto, alguma coisa. Ele vai vir aquele pão, assim, um bolo depois, ou um chocolate, ou uma torta de chocolate. Então, assim, são momentos em que você fica assim. Aí é aquilo que a Roberta estava explicando, que são os pensamentos sabotadores, né? Ah, hoje eu posso, eu vou comer, eu tô aqui com a minha amiga ou com a minha família, e amanhã eu não vou comer mais. Só que quem tem a bodega da compulsão, que nem eu, o que que eu te falei que aconteceu, que eu postei lá no grupo? Assim, eu postei, dei risada, mas depois eu morri de vergonha do que eu escrevi, que eu falei, meu Deus. E aí, acho que depois que você escreve e você explana o negócio, aí sua mente vai trabalhar no prejuízo que você se deu, né? Então, Você... assim, nossa, não, mas o grupo está sendo ótimo porque ele está me fazendo pensar nessas questões, né? E aí você escreve, tipo assim, eu não estou escrevendo para você, eu estou escrevendo para um grupo de mulheres que tem a mesma dificuldade que eu. E aí eu escrevi, pessoal, que eu fiquei aqui 15 dias fora da dieta, comi bolo, comi isso, bolo de aipim com coco. Gente, aquele bolo. Aí eu botei no grupo, eu comi como se não houvesse amanhã. Vocês imaginam? Essa frase de impacto no grupo. E um monte de gente, eu também como assim, nós somos gêmeas. Né? Ainda teve gente colocando isso no grupo. Nós somos gêmeos. Então, não é só meu, e aí depois você olha e fica assim, cara, é preocupante, não sou só eu que penso assim, tem outras mulheres também no mesmo nível de dificuldade, umas mais, outras menos, mas com aqueles pensamentos ali alinhados e uma dando força para a outra, aí eu me toquei do que eu escrevi. Ali eu vi, eu falei, cara, tem uma situação aqui, né? Por que eu comi como se não houvesse amanhã? Eu estava com a minha família, eu estava bem, eu estava feliz. Eu fiz 4 bolos, gente, que não ia acabar amanhã. Fiquei a semana comendo bolo. Então, assim, aí para piorar, o que eu fiz? Ainda botei leite condensado. Falou a pessoa que está com intolerância à lactose. O que aconteceu comigo? Não estou fazendo a minha drenagem, não estou fazendo atividade física, não estava fazendo dieta. Lógico que eu enchei, né? Meu estômago estufou, né? A parte abdominal, me senti mal, além da consciência que ficou pesadérrima. Porque eu falei, nossa, o que que eu fiz? Eu estava indo tão bem, né? Eu perdi quase 3 quilos em 20 dias, isso sem fazer aquela, né? A gente fez só uma reeducação, mexeu em alguma coisa, quer dizer, eu não fiz a dieta mais rigorosa, né? Digamos assim. Eu fui tirando algumas coisas para não entrar em crise de abstinência, estava indo super bem. Aí eu faço isso tudo, né? E fora que aí você come besteira, você não quer tomar o suplemento. Não. Não, o suplemento deixa na hora que eu voltar, né? Só hoje. Só que hoje eu fiquei 15 dias, É. né? E aí você fica, poxa, assim, onde eu tô errando? Né? Qual a falta de vontade? Qual a minha falta de esforço? A minha falta de autocuidado? E aí, tudo aquilo que a Roberta também tem colocado no grupo, né? Os livros, os vídeos dela, a questão de você respirar profundamente, né? Todas essas questões que estão sendo abordadas têm me ajudado a, sabe? Parar e Vamos analisar, né? voltar, vamos analisar onde eu estou errando, né? E aí, nesse final de semana, foi na sexta-feira de manhã, que foi feriadão, eu e meu marido, a gente foi conversar e ele falou uma coisa que aí é onde eu falei que eu virei, assim, a bandeja pro lado do excesso de trabalho. Ele, poxa, amor, às vezes você termina de dar aula 10 horas da noite, dá 11, você tá no WhatsApp, você ainda tá postando coisa. Eu já tô com sono, eu quero poder ter um pouco também de atenção. Então, assim, eu me voltei toda pro trabalho de novo nesses 15 dias. Não foi só a comida, foi uma coisa meio globalizada minha, né? E aí, quando eu vi, eu me direcionei toda e ali faltou o meu autocuidado. E o meu autocuidado, e meu cuidado com a família também, né? Então, eu acho que... Oi? O seu convívio familiar num todo, né? Sim, porque assim, recebi a família, tudo bem, mas
eu comecei assim a ficar tanto no computador, né? Que ele fala, nossa, eu fico o dia inteiro. Meu olho à noite está lacrimejando de tantas horas no computador. Às vezes eu como em frente ao computador. E aí, quando eu até falo, gente, esqueci de tirar foto, porque eu comi às pressas, e isso não é nem bom, porque eu nem tenho hábito de comer correndo, né? Ou eu não como, ou eu como devagar, porque sempre gostei de mastigar o alimento, aquela coisa toda. E uma coisa que aí eu voltei para mim, né, depois desse período e tudo mais, aí eu tirei esse feriadão para ficar em off, o pessoal aqui que me acompanha deve ter visto que eu praticamente não postei nada, né? Por quê? Porque eu parei para respirar e vi onde eu estava tendo algumas falhas. Não vou ser perfeita daqui para frente? Não, ainda vou falhar. Mas pelo menos eu cheguei num grau e que o grupo está me ajudando muito nisso, Muito legal. de conscientização, né? Porque eu tenho lá você que passa aquelas tarefas diárias, você vê, esse final de semana eu não postei praticamente nada, porque eu quis mesmo dar Dá um tempo na mesmo. verdade, uma desintoxicada da rede social, porque se deixar, eu fico ali o tempo inteiro. Eu quero falar com o cliente, eu quero mandar resposta, é Bia para cá, Bia. E o tempo todo assim, eu falei, não, respira, sabe? Fica em paz também, né? Você precisa, não adianta, ninguém vai salvar o mundo assim, né? Exato. Então, eu tenho que salvar o meu, porque senão o meu vai se perder. Eu vou me perder de mim mesma, né? E não pode. E assim, muito legal você ter compartilhado isso, porque eu falo assim, por mais que a gente não esteja focada em emagrecer muito nesse período, mas a Sim, saúde é primordial. E assim, sim, ter em casa, eu falo que nos primeiros 15 dias da quarentena, estava todo mundo muito inseguro, né? Tava tudo muito incerto. Ninguém tinha, o que você sim, falou no começo, ninguém tinha noção da proporção que isso seria, né? Na realidade. Então, a rotina de todo mundo mudou muito. Eu posso compartilhar uma coisa minha, principalmente uhum, comigo na primeira semana. Eu não vou falar para você que eu saí comendo um monte de besteira, mas assim, eu normalmente, mas eu comi algumas coisas também. E eu normalmente, sim, no meu habitual, eu faço 3 a 4 refeições por dia. Teve um dia, uma quarta-feira em casa, que quando eu fui deitar, eu me deitei pesada, sabe? Eu falei, gente, sem bobeira, eu devo ter comido umas 6 ou 7 vezes em casa. nossa, 6 ou 7 vezes, de verdade. Porque você tá em casa, é aquilo. Ah, vou beliscar, nem que seja uma castanha. Ah, vou pegar um amendoim. Ah, tem bolo, vou pegar uma sim, fatia de bolo. Ah, sobrou isso. Você acaba sim. Você desfrutando. vai mais à despensa ou na geladeira mais vezes, né? Mesmo que seja para buscar uma água. Quando você vê, tem o raio do bolo te olhando. Porque nem todo mundo na casa muitas vezes faz a dieta, E qual né? foi o meu conselho, assim, para todos nesse período? Primeiro, eu falei, gente, vamos começar a colocar a cabeça no lugar e ver que nós não temos noção de quando isso Não. vai acabar. Então, nós Agora precisamos. meio que a gente já acostumou com a rotina da quarentena, né? Agora já dá para acostumar, né? Agora já tá todo mundo, já passou um bom tempinho, né? Já dá para acostumar com a situação. Eu falo assim, olha, vamos organizar a rotina em casa, pelo menos, que o que aconteceu com você, Carol, não só na questão da compulsão, mas na sobrecarga também de trabalho e sobrecarga emocional. Sim, Você sim, acaba descontando. O que você falou do bolo, por mais que as pessoas no nosso ambiente familiar, eu falo que as pessoas não são obrigadas a comer a mesma coisa que a gente. Mas o sim. importante é que todos tenham um bom hábito alimentar. É, Mas com certeza. exatamente, mas evitar ter em casa, até para quem agora sentiu que hoje vai ser o despertar, vou voltar a me cuidar para ter Aham. saúde, né? Se hoje seja o despertar para essa pessoa, evita ter em casa aquilo que você não sabe segurar, porque se tiver em Sim. casa, já era. Eu falo que aqui na minha casa não pode ter chocolate. Pode ser um Não. chocolate amargo, pode ser um chocolate é, Dá até palpitação. eu falo assim, por mais que eu seja nutricionista, por exemplo, eu sei controlar o chocolate. Meu marido não sabe. Se tiver, olha, eu Come. come 100%, mas come. Agora, eu não posso ter pipoca, porque se eu tiver pipoca, eu tenho que fazer só um pouquinho, porque se me dá uma bacia, eu vou comer uma bacia de A pipoca, base inteira, né? uma bacia. Então, evita a galera que está em casa e está sentindo que está ganhando muito peso. Começa a
evitar de comprar esses alimentos que a gente não consegue se controlar. Isso é na vida de todo mundo. É muito Sim. importante. E começa, assim, a melhorar aquilo que você pode. Foi o que aconteceu com Carol. Ela começou a se olhar, analisar a situação à sua volta e falou, não, eu preciso me cuidar, eu preciso olhar para mim. Por mais que eu não faça uma dieta mega restritiva, mas eu preciso ter uma alimentação saudável, até porque nós incentivamos isso, né, Carol? Sim, sim, com certeza. É, exatamente. Inclusive na minha área, né, que é da nutrição, e é o que eu estava te falando outro dia, eu vejo muita mudança alimentar no tutor. Ele não muda muitas vezes, ele começa mudando a alimentação do pet. Ah, vou fazer só a comida para o pet, tipo, a minha é esculhambada mesmo, mas ele está comendo melhor que eu, tá bom. Porque eu vejo muitos tutores como eles se consideram pais mesmo dos pets. Então, os animais são filhos para eles. Eles cuidam, assim, da saúde dos animais de forma imprescindível, sabe? Aquele rigor para dar a suplementação, ou fazer todo o tratamento, fazer os exames no período correto. Alguns, às vezes, passam por esquecimento, que também é normal, mas eles têm esse rigor. E quando eles começam a ver a mudança na saúde do filho deles, né? Eles começam a mudar. Já estou cozinhando para o meu bichinho. É a mesma coisa, posso botar um temperinho aqui, outro ali, né? A comida é basicamente muito parecida, a não ser as dietas de tratamento, que aí tem os alimentos mais específicos para aquele protocolo. Mas, num todo, ele vai ter que cozinhar, então ele acaba cozinhando para ele também, né? E preparam as marmitinhas dos pets, e preparam a alimentação deles, e vão fazendo dessa forma. Quantas vezes eu já indiquei nutricionista para os meus clientes? Porque eles começam a observar que aquilo é bom, que se alimentar bem faz bem para corpo, alma, mente, né? E eu também já tenho essa linha, porque assim, é o que eu falei para você, eu como alface desde pequena, meu doce da infância, além do chocolate, lógico, né? Era uma cenoura crua com mel. Gente, imagina, pensa na criança andando pela casa comendo cenoura crua. Era eu. Que adorava, adoro vegetal, adoro brócolis, que todo mundo detesta, eu acho maravilhoso, né? Então, assim, eu tenho que só manter os meus hábitos e evitar os ruins. Mas eu posso já te dar uma notícia boa, que aí nessas minhas reflexões, depois que eu estou participando lá do grupo com vocês e com a Roberta, né, que ela tem sido fundamental também lá no grupo, né? As suas tarefas e as dela, porque as suas também chama a gente para forçar a gente ali de forma, né, gentil, lógico, não é nada obrigatório, mas nos chama para a realidade de fazer um chá, né, de fazer um suco detox, né, e você põe as receitinhas e você põe os tipos de chá e como prepara. Então ali tem todo um incentivo e aí uma mulherada ali ajudando a outra, a gente acaba se estimulando a postar as fotos. Então, isso faz com que o nosso cérebro queira preparar um prato legal, né? E bonito também visualmente, porque a gente muitas vezes come com os olhos. Se aquilo estiver feio, a gente já olha meio torto, né? Por que a gente engorda tanto que a gente olha aqueles doces maravilhosos, lindos, cheios de enfeite, com flor em cima? Nossa, aquilo deve ser uma delícia. Às vezes não é nem muito bom. Mas o olho vai primeiro, se já quer aquilo, né? Então, assim, eu tenho me incentivado mais e me proposto mais também a fazer os meus pratos. Um dos dias que eu achei muito bacana, que aquele dia foi, assim, foi um ponto-chave para mim, foi quando eu preparei o meu café. Eu sempre preparo o meu café, mas de sentar na mesa, olhar para o meio do mato aqui, que eu tenho uma porta imensa de vidro, então eu olho diretamente para o mato, e comer, assim, me dando aquele tempo de tomar o chá, de comer o meu, sei lá, não lembro agora o que eu fiz, acho que foi uma crepioca que eu fiz, com banana amassada, mas olhando assim e agradecendo a Deus por tudo, sabe? Por eu estar tendo aquele tempo de comer, de apreciar a comida. Porque eu como o negócio, já vou pegar uma banana, vou comer, não sei o que, vamos no computador e celular na mão o dia inteiro. E aquele dia eu tive o prazer de fazer aquilo de manhã. Porque é uma tarefa do grupo. Me estimulou a cara, eu vou parar, daqui a pouco eu mexo no trabalho. São 7 e pouca ainda. E eu 7 e pouca eu tô no celular. Não, e Eu posso nem estar no Instagram no cliente, mas eu tô no Instagram postando alguma coisa. tá Né? conectada ali em outro ambiente.
Eu falo que no momento da refeição é muito importante que você pare e assim realmente desfrute daquela refeição. Sim. Por mais que você coma, eu lembro de um caso de uma paciente que ela falou assim, Catiuxa, eu comia tão rápido que teve um dia que eu me sentei e comi, aí a pessoa que estava comigo falou assim, fulana, o que você comeu? Ela falou assim, eu comi um peixe, que não sei o que. Ela falou assim, aí a amiga dela falou assim, nem tinha peixe hoje, como você comeu peixe? Ela nem percebeu, né? Nem percebeu nem o que ela comeu. E assim, antes da quarentena, a gente falava que não tinha tempo. Hoje a gente tem tempo e está fazendo a mesma coisa. A gente acaba... Exatamente. Tudo bem que cada uma tem o seu trabalho home office, a maioria das pessoas estão tentando adotar essa questão do home Tem essas office. medidas, tem... Mas tem que ter o tempo da comida, porque quando você sai, você vai para o seu escritório, você tem o tempo da sua refeição. Isso é muito importante, galera, dar esse toque aí, olha, eu estou em casa, mas eu tenho que ter o meu momento. Isso que a Carol viveu foi fundamental, porque ela não só comeu, mas ela desfrutou. Foi um bem até para a alma, né, Carol? Para a alma, eu desconectei, eu fiquei prestando atenção no verde, sabe? E ali conversando com Deus, agradecendo, porque por mais que a gente esteja assim, a rotina de trabalho aumentou, graças a Deus, né? Que eu estou desenvolvendo outros projetos. Às vezes o atendimento cai, uma semana cai, outra melhora, a gente não pode dizer, estou super bem, né? Mas a gente está se esforçando para manter ali uma média, né? Para poder manter o montante no final do mês. Mas eu parei, eu falei, cara, eu precisava disso, de sentar e respirar. E uma outra coisa que eu reparei também que foi muito boa, depois desses 15 dias avassaladores digamos assim, uma orgia gastronômica de tanto açúcar, né? Eu reparei que eu tenho assim, ontem até comi um pouco mais de carboidrato que eu deveria, né? Minha mãe veio pra cá, ela fez uma comida, sabe aquela comida da mãe? Batata frita da mãe? Nossa! Ontem eu não tive coragem de tirar foto, mas eu falei, hoje é meu dia off, eu não tô nem no grupo indo lá, não vou postar nada, eu tô quieta em off. Mas sabe aquele dia que você come com prazer, mas assim, eu não fiquei desfocada, eu não fiquei comendo o dia inteiro, eu comi, encheu a barriga também, acabou, não fiquei naquele que eu como até, se me fizer, não aguento mais, né? E ali não, eu parei, depois minha mãe trouxe até um arroz doce, eu comi um pouco, eu botei mais, porque eu achei que eu fosse comer mais. Eu enchi a caneca. Mas aí é muito doce, sabe? Eu falei, não, eu não posso ficar fazendo isso comigo. Então aqui acabou, tá? Não vou comer mais. Guardei. Não comi mais, porque eu já voltei para minha zona de consciência. Ótimo. Ou eu me cuido. E até meu marido falou, amor, mas você depois que parou de comer aqueles doces todos, você já deu uma desinchada. O corpo resiste, né? Rápido, né? Pô, mas rápido, porque você come um monte de coisa, tá te inchando. Aí ele foi lá, comprou os leites sem lactose, que eu te falei que eu ia desmamar o leite, né? Aí eu falei assim, aí ele foi e trouxe um monte de caixinha, não muitas, né? Mas é que eu falei, não, traz duas. Aí ele trouxe mais, falou, não, pra você conseguir aí, saindo do leite, né? Pra poder também não dar aquele choque, né? Então, assim, tá um ajudando o outro, né? E eu acho que é esse recado também que a gente tem para passar para as pessoas. Algo que eu vejo que acontece muito, hoje a gente tem um número, tanto de população humana, né, obesas ou acima do peso, assim como de pets, né? Infelizmente, a gente fala até que é uma epidemia mundial, mas na verdade é uma pandemia, né? Os animais também estão ficando cada vez mais obesos. E qual é a relação entre o animal, o tutor acima do peso e o animal acima do peso? É a comida. É a comida. Né? Porque a gente fala muito da questão da... Deixa eu só abrir lá, porque eu acho que meu marido que chegou interrompendo minha live, tá vendo? Essa questão da gente estar em família. Então, imagina quantas pessoas agora estão com seus animais, não tem um parceiro ou uma parceira em casa, que seja, ou mãe, ou pai, estão sozinhos, só com o bichinho, e às vezes a pessoa desandou a comer. Muitas vezes esse animalzinho vai desandar a comer também, né?
Porque o dono vai começar a oferecer mais para o animal. Ele vai pensar assim, olha, se eu quero comer, meu pet quer comer comigo. Até porque senta e come junto, vão comer pipoca juntos, né? Vão fazer toda a participação ali do home office juntos. Juntos. Né? Ah, eu vou comer um pão, vou dar pro cachorro. Eu vou comer isso, eu vou comer um cachorro quente, eu vou dar salsicha pro cachorro. Né? Então, a gente vê que tem também essa interação nutricional com o pet, né? E nossa, como eu recebo cliente que, doutor, ele não vive sem petisco. Eu dou bifinho, eu dou isso, eu dou aquilo outro, eu dou pão. Aí vamos começar a cortar o pão, né? Vamos começar a tirar o glúten dessa criança. E aí a gente vai fazendo um trabalho. Tem gente que dá leite, não que o leite seja proibido a dar para o pet, né? O glúten faz muito mais mal. Mas tem animais que não estão acostumados ou que estão fazendo as intolerâncias também, né? Assim como a gente faz, eles também fazem, né? Muitos pacientes com intolerâncias alimentares, cada dia dá uma coisa diferente. Doutor, eu dou ração, eu dou uma comida, eu dou isso, eu dou aquilo, eu dou um petisco. E quando a gente vê aquele animalzinho, tá ficando doente. Tá pior do que às vezes o dono, né? Porque o metabolismo deles é diferente do nosso. Então, ele vai metabolizar aquilo de outra forma. É o que eu falo, eles são carnívoros. E às vezes a gente dá uma carga muito grande de carboidrato que para eles não só engorda, como faz mal. Porque se eles não metabolizam de forma correta e se eles têm uma fisiologia carnívora, para dar conta do carboidrato é muito pior. O felino, por exemplo, ele não pega, ele não capta a energia do carboidrato, só da proteína. Olha. Aí você imagina como fica um animal desse comendo 40%, 50% de carbo na dieta. Ele fica completamente além de obeso. Exatamente. Ele fica sem disposição. Muito legal você ter compartilhado isso, Carol, porque assim se reflete no pet e se reflete no ser humano também. Eu falo que pais obesos, os filhos se tornam adultos obesos. E isso vale para o pet como vale para o ser humano. Porque você passa esse hábito. Você passa esse hábito para quem está com você. Seja o seu bichinho, como vai ser a companhia. Exatamente, porque se tornou uma companhia. Então, muitas vezes você já tem filho adulto, igual a gente falou aqui no início, que já está morando em outro país, outro estado, outra cidade, que já casou. Aí você tem o bichinho em casa. Né? E aí é complicado, né? Por quê? Porque a gente tem a mesma doença no animal hoje que a gente tem em humanos. Diabetes, resistência insulínica. Devido a doenças, na maioria das vezes, causadas pela má alimentação. Pela má alimentação. Completamente. Você estava falando uma coisa antes que me estava me chamando a atenção. Eu falei, eu vou comentar sobre isso que tem a ver. O nosso corpo, ele reflete aquilo que a gente come, Carol. Não estou falando nem só em questão de físico, não. Estou falando em questão de disposição, da saúde da pele, da saúde do cabelo. Sim, de tudo. De tudo que você estava comentando, assim, olha, voltei a comer bastante açúcar, eu estava ficando inchada, inflamada, e o seu condicionamento físico, até para o seu trabalho psicológico na internet, nos cursos, fica diminuído. E o nível de ansiedade aumenta demais. Assim que provoca no ser humano, provoca no pet. Ele vai refletir de outras formas, né, Carol? Que você sabe explicar. Mas se a alimentação não proporciona bem-estar, o animal vai refletir isso como nós vamos refletir. Eu falo que você é uma Ferrari, Carol. Você é uma Ferrari, de verdade. Agora, se o seu combustível for ruim, esteticamente pode até estar bonito, mas não vai funcionar legal. Não funciona. Quando eu fiquei mais cansada, com essa rotina de trabalhar muito, ainda ter que dar as aulas à noite, fazer live e tudo mais, foi nesses 15 dias que eu comi muito açúcar e muito lácteo, porque eu não estou podendo comer muito lácteo. Na verdade, eu não estou podendo comer nenhum, mas eu estou reduzindo para também não morrer de desespero, né?
Mas assim, foi quando eu senti, inclusive, tem aluno meu aqui presente, acho que dessa turma nova, em que eu falei, gente, vocês se importam de eu não dar aula amanhã? Eu não tô aguentando. Gente, eu não tô aguentando. E porque eu tava dando assim aulas segundas, terças e quintas. E aí teve uma aula que eu dei numa quarta. E aí eu falei, pessoal, eu troquei algumas palavras com a turma anterior durante a aula. E meu marido estava na sala, assim, quietinho na dele. Ele falou, amor, você tá tão exausta que você fala super bem, tem uma didática ótima, mas eu percebi, eu não entendo a sua área, mas eu percebi que tinha palavras que você estava embolando, é como se você não tivesse força mais para falar nada. E aí vem aqueles apagões, sabe? Aquela coisa assim de eu ficar tentando lembrar o nome. Gente, coisa que eu falo toda semana. E aí parecia que falhava, sabe? Assim, eu falei, cara, não tô bem. Aí eu conversei, o pessoal falou, Carol, mas você tá exausta, você tá aí, já é bom até pra gente também dar uma descansada e tudo mais. Aí eu fui meio que liberada das aulas, acho que na verdade a aula quinta a gente tava adiantando pra turma nova, né? Por causa da quarentena e tudo mais. Só que a gente deu uma pausa, porque eu tava já quase tendo um treco. E o que adianta dar uma aula e dar uma aula mal, não tá bem para aquilo, né? Então eu vi que foi nesse momento de má alimentação. Então olha como a alimentação influencia na nossa rotina diária. E eu estava parecendo que eu estava assim, exausta de meses. E isso em poucos dias, né? O combustível era ruim. Eu falo, Nossa, parece. tem muita gente que fala assim, emagrecimento, emagrecimento. Eu acho que a gente não tem que buscar a vaidade, que hoje também tem muita coisa relacionada a muita vaidade, vamos assim dizer. Muito culto ao corpo, literalmente. O povo vai pra academia e fica mais olhando no espelho do que malhando. Exatamente. Eu acho que o que eu falo para os meus pacientes, estou compartilhando aqui com a galera. Eu falo que nós temos que ter um corpo que nos proporcione saúde e bem-estar. É um corpo que você se sinta feliz com ele, aí vai do individual de cada um, né? Sim, e que você sim. também se sinta feliz para realizar as suas atividades, que você trabalho renda, que você seja produtiva naquilo que você faz. Se seu corpo te limita, sinal que o combustível não está legal. Não tá bom, exato. Eu logo senti isso, gente. A gente percebe muito isso, né? Muito. Tem muita gente, Carol, que comentou aqui que nesse período aconteceu de comer também muitos lanches. A Patrícia aqui comentando. Teve sim. Assim, tô vendo. Tati, tem algum complemento que você indica que corte o apetite, dê disposição? Gente, eu tenho uma trufa sinistra. Nesse momento também dessa crise louca, eu também deixei de comer trufa. Então, isso também fez com que meu apetite aumentasse, porque eu estava sendo, entre aspas, né? Não digo controlada, mas tendo o tratamento também do fitoterápico que estava ajudando nesse meu, né, em segurar esse desespero. A Kate saiu aqui, gente, caiu a live dela. E faltam pouquinhos minutos. Vamos ver se ela vai conseguir entrar aí de novo. Então, assim, pessoal, a gente acaba, muitas vezes, se alimentando mal por vários motivos, né? Eu vi que caiu, Kate. Manda aí a solicitação aí para a gente finalizar. Eu vi que está acabando o nosso tempo também. Eu acho que a gente tem 10 minutinhos só. Mas que todo mundo aqui, gente, possa se reavaliar e ver o que eu estou fazendo com a minha saúde. É isso que eu quero para mim? Porque, gente, nos momentos em que eu comi besteira, foi os momentos que eu fiquei mais exausta, sabe? Que eu fiquei, assim, cansada. Parece que o neurônio não estava nem funcionando direito, sabe? Eu estava me sentindo, assim, muito exausta. Né? Eu vi que caiu aqui, eu falei, ué, gente. Eu não sabia o que aconteceu. Deu certo?
Tá, mas já, eu acho que em 5 ou 10 minutos a gente vai cair também daqui do negócio, porque já tá acabando o nosso tempo. Ah, eu já nem me perdi, Carol. O que você estava falando? Então, eu tava falando que os momentos em que eu me senti agora nessa fase toda, né, mais exausta mentalmente, fisicamente, me sentindo pesada, inchada e tudo mais, foi nesse período que eu larguei aí a minha dieta, né, e, e trabalhando incessantemente, o corpo, né, ele não aguenta, porque tá Corpo grita. colocando o combustível errado, né? Aí a Patrícia tá lembrando que a gente tá falando da vitamina dela. Então, aí eu falei, Kátia, que eu tava tomando a suplementação também natural, os fitoterápicos, para ajudar no controle da ansiedade. Aí, Patrícia, a Kátia pode falar aqui, antes de terminar, melhor do que eu, mas não é nada que você vai ver de imediato, você vai tomar e vai parar de comer doce e chocolate. É um tratamento. E esse tratamento ajuda, lógico, igual eu, parei de tomar uns diazinhos, eu tava esquecendo do horário, na verdade, né? Uns diazinhos antes e logo depois eu comecei a ficar naquela ansiedade louca e ataquei o doce. E aí, o que eu fazia? Para não gastar o suplemento, eu deixei ele em off e falei, a hora que eu voltar à realidade, eu volto, né? Mas assim, já tem 3 dias que acabou, pedi para manipular de novo as trufas, que é justamente de chocolate 70%, para eu não sentir o desespero do chocolate. Então, até essas abordagens tem na dieta também, né, Kátia? É muito legal você ter comentado sobre isso, porque o que acontece? Nós temos que adaptar a realidade do cliente, do paciente, né? A Carol gosta de doce, então eu não posso fazer um plano alimentar para ela que seja totalmente isento a doce. Se eu fizer isso, ela não vai seguir. Se ela não seguir, ela não vai ter o resultado que deseja. E eu quero que ela seja feliz também fazendo a reeducação alimentar, porque a alimentação tem que ter prazer de verdade. Eu até barganhei com você o leite com achocolatado, né? Nós vamos barganhando, né, no decorrer do plano. E é verdade, gente, tem que ser assim. Tem que adaptar aquilo que ela gosta, mas dentro de um objetivo que traga saúde. E tem muito a ver com os suplementos, né, Carol? O suplemento, quanto melhor for a sua alimentação, mais resposta você vai ter dos suplementos. Porque você consegue equilibrar, tem melhor absorção intestinal, que isso é fundamental. Se a pessoa está consumindo muito açúcar e está tomando um suplemento para reduzir a ansiedade, ela não vai conseguir, porque o açúcar ele é uma carga de energia muito grande. Aí ela come açúcar e toma um ansiolítico. Não vai conseguir ter um equilíbrio ali na parada, né? Vai complicar. Vai brigar com o outro, eu vou estar perdendo o suplemento, por isso que naquele momento você até suspende, que você fica assim, é caro e ainda vou ficar gastando ele para algo que não vai fazer efeito. Mas eu acho que o que é mais importante é chegar ao nível de você se conscientizar. Entende, Paty? Igual você está falando do seu nível de ansiedade. Você precisa encontrar em você, assim, o que eu estou fazendo com a minha saúde? O que eu quero para a minha vida? Estou até falando aqui com a Kátia, com a Paty, sobre isso. O que está fazendo ela fazer tanta comilança no final de semana? A ansiedade. Mas onde passa a ansiedade? Como que ela vai se reconhecer ali e entender que ela precisa parar por ela própria, a saúde dela. É a vida dela. A vida. Então, quando a gente pensa que, literalmente, aí eu posso falar que aí, né, eu estou em outra área, mas literalmente a gente está se matando diariamente quando a gente come muito errado. A gente está reduzindo o nosso tempo de vida. Então, assim, será que a gente está querendo viver bem mesmo? Que a longevidade só vem com uma alimentação saudável. E isso serve para os meus pacientes também. Né? Exatamente. Muito tem se falado nessa época, Carol, sobre imunidade. No começo, todo mundo saiu comprando um monte de suplemento, um monte de coisas. Só que a imunidade... Aí o própolis acabou nos lojas de produtos naturais, tudo sumiu. Eu não consegui comprar outro para mim. Não, acabou. E vitamina C, todo mundo comprando um monte de coisas. Mas, assim, a imunidade tem a ver com o que a Carol falou. Ela é construída de acordo com os seus hábitos. Então, não adianta a pessoa tomar N suplementos e não ter uma boa alimentação que não vai melhorar a imunidade.
Quando Não vai você... mesmo. eu falo assim, gente, melhora aquilo que você pode. Se você sabe que está exagerando no doce, começa a diminuir. Se você... Tem pessoas que são 8 ou 80. Se você falar assim, não, Catiuxa, eu não sou 8 nem 80, eu tô no meio termo, consigo diminuir tranquila e ficar bem. Ótimo. Eu tenho paciente que prefere assim, olha, então eu não vou consumir, porque se eu consumir um, já era. Já era. E tem outras que, como Carol, vai super bem. Olha, eu consigo equilibrar com as trufas, a gente consegue equilibrar de acordo com o planejamento alimentar. É pensar naquilo que funciona para você e colocar em prática para fazer dar certo. Exatamente. É se organizar para isso também, né? Porque eu escrever no papel ou num planner e tudo, a gente consegue visualizar. Que foi o que aconteceu quando eu escrevi, que eu comi desesperadamente. Quando eu escrevi, aí eu vi a reação das meninas no grupo, opa, tem mais gente assim também. E olha o que eu fiz, né? Comigo, que trabalho com saúde também. Eu também estou na área da saúde, mesmo sendo de animais. Mas Né? é saúde. Não é porque eu estou tratando de animais que eu vou descuidar da minha saúde, né? Então, a gente precisa ter realmente essa consciência. Então, acho que para todos que estão aqui falando dessas ansiedades, e eu também evitei por meses o espelho, fotos, mas meses, Kátia, meses, ou anos, de repente. Só foto, só selfie, eu falo, gordinho só faz selfie. Eu ainda brinco, gordinho só faz selfie, que aí você mira assim, mais ou menos tá bom. Né? Põe um monte de filtro, mas na verdade a gente precisa se conscientizar e entender o que está acontecendo com a gente, para que a gente possa trabalhando isso. Então, assim, o que eu posso... Ah, igual você falou, não dá para reduzir 100%. Comigo não dá, tanto que a gente fica barganhando. Kátia, dá para liberar isso? Dá para liberar aquilo? É Porque aí eu vou verdade. entender. Tanto é que eu quase já não estou tomando um chocolatado mais à noite. Porque Olha eu já que legal. comecei a reduzir. Eu já não estou mais sentindo tanta falta dele à noite. Aí eu Legal. tomo um café com leite, sem açúcar, né? Então, estou tomando chá, eu estou revezando. Isso já faz com que o revezamento já vai me diminuindo a frequência daquele lácteo e daquele açúcar. E porque você diminui literalmente o vício, principalmente pelo açúcar, né? Porque o açúcar é um vício. Sim. Quanto mais consome, mais você quer. Exatamente. Nossa, é desesperador, né? É verdade, é real. É real. Uhum. É totalmente real. Bem, aqui a gente já está acabando o nosso tempo, mas eu queria que você falasse o endereço de onde você atende, que acho que você voltou a fazer também presencial, né? Das suas consultas online e dos grupos, né? Porque você vai ter mais ainda, né? Eu, por mim, queria participar de tudo. Na verdade, aquele grupo podia ficar eternamente, né? Assim, só acho, né? Que... Só acho. A Roberta estava por aqui, vamos dar essa ideia para ela. Eu voltei, né, com os atendimentos presenciais gradativamente e com os atendimentos online estou mantendo, até para a gente ter um equilíbrio, né? Porque não pode aglomeração, então eu estou dividindo a agenda com presencial e online. Tem pessoas que me perguntam se o preço é diferente. Não, eu procurei ajustar no começo da quarentena e ajustei certinho. Tem também, eu atendo na clínica Pense Novo, Pense Saudável, juntamente lá com a Roberta. Lá nós temos o grupo de emagrecimento presencial, que só vai retornar quando essa quarentena acabar, né? Porque lá é aglomeração, né? O grupo presencial são muitas pessoas, não, é um grupo que a gente tenta montar de no máximo 15 pessoas. E tem de acompanhamento online, esse no momento só estamos a psicóloga Roberta, né?